Chegou a hora do quadro Ver Mais Saúde, o seu espaço semanal para tratar de qualidade de vida e de bem-estar. Informações que podem te ajudar a prevenir doenças e te orientar em caso de algum diagnóstico. Recebemos os melhores especialistas do nosso estado, profissionais de referência. O quadro Ver Mais Saúde é feito em parceria com a excelente clínica Doutora Altoff, referência para toda Santa Catarina em diagnóstico por imagem. Na edição de hoje, vamos falar sobre o tumor gástrico. Estamos recebendo no estúdio, tenho o prazer de receber aqui no estúdio o cirurgião oncológico, Dr. Jean Silvestre. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Que bom revê-lo. Colega de época de escola, né? Agora vamos lá, vamos falar sobre esse assunto tão importante, doutor. O que caracteriza um tumor gástrico? Então, o tumor é uma neoplasia, nada mais é do que uma proliferação atípica das células. Então, no nosso corpo, as células se regeneram diariamente. Em algum momento, uma delas se diferencia e começa a produzir desordenadamente um tumor, uma massa. Então, isso é caracterizado como uma neoplasia. Não só no gástrico, que é o estômago, né, mas no fígado, no pulmão, no cérebro. Então, todos os órgãos em que a célula se altera e começa a se proliferar desordenadamente, isso é caracterizado como um tumor. A neoplasia, quando ela é maligna, qual que é a característica da neoplasia maligna? É que ela, além de ela se proliferar desordenadamente e crescer, ela consegue invadir outros órgãos, por exemplo, no caso do estômago nosso aqui, o pâncreas, o fígado, que está próximo, são órgãos que são afetados. Além do mais, o tumor, quando ele é maligno, outra característica é ele se disseminar para outros órgãos. Ele cai na corrente sanguínea e vai para o cérebro, para o pulmão. Isso a gente chama de metástase. Tá bom. A metástase é quando vai espalhando para outros sistemas, outros órgãos, né? É a neoplasia fora do sítio onde ela começou. Sim. No caso do gástrico, ele tem alguma diferenciação com relação a outros sítios que você utilizou esse termo agora? Não, então, o gástrico ele é uma célula do estômago que se altera. No caso de mama, por exemplo, é uma célula da mama que se altera e começa a crescer desordenadamente. Mais rápido? É nesse sentido, assim, que eu queria saber, assim, se de repente nessa região, né, do estômago, enfim, é mais rápido do que outras, da mama, por exemplo? Ou é mais difícil de detectar no começo? Não, é mais difícil de detectar porque o estômago é um órgão grande e a gente não tem acesso a ele por exame físico, ou seja, é difícil, então uma doença pequena dificilmente é identificável. Sim. Porque é um órgão grande, ele se distende, então ele vai se adaptando àquela neoplasia que está crescendo. E é um tipo de câncer comum dentre os casos que ocorrem no estômago, doutor Jean? No estômago a gente tem um que é o habitual, que é o carcinoma que vem da própria célula do estômago. Existem alguns outros órgãos, alguns outros tipos que se instalam ali no estômago, mas o da célula gástrica mesmo, que é o adenocarcinoma, que é o nome patológico dele, é o mais comum. Existem alguns sinais? Quais são os primeiros sintomas, assim, causados? O sintoma, no caso do estômago, ele é bem vago, assim, o tumor pequeno. O paciente perde peso, fica com inapetência, come e parece que está sempre saciado. Esse é sintoma inicial que, às vezes, passa muito desapercebido. À medida que ele vai crescendo, o paciente começa a ter mais sintomas, assim, dificuldade para engolir, não come, vomita. A dor? Dor não é um sintoma característico. Não. Muita gente espera a dor. Sim. Aparece no consultório com, mas eu não tenho dor e estou com esse problema, porque o sintoma da dor no câncer é um sintoma geralmente tardio. Então, o paciente que já está com a doença avançada começa a ter dor. A dor então, não se espera dor como um sintoma inicial. Sim. Agora, como detectar? Tem exames indicados, doutor Jean? No caso do estômago, como a gente está falando, o exame, a história do paciente, né? E o exame principal que se indica fazer é a endoscopia. Que vai olhar dentro do estômago e vai ver se está tudo normal, se tem alguma... A endoscopia faz parte de um check-up, assim, que as pessoas devem fazer, procurando, claro, um médico especialista? Geralmente, sim. A gente orienta que ali pelos pacientes que não têm nenhum sintoma, perto dos 50 anos, façam um exame... de rotina, para ter uma base inicial para se futuramente aparecer alguma coisa, saber se já tinha aquela alteração ou se tem alguma alteração que possa desencadear algum tipo de tumor. Para monitorar, monitorar. Agora, doutor Jean, tem fator de risco, né? No caso, alimentação, maus hábitos, isso ajuda no caso do estômago. A gente está falando hoje do estômago, né? Do câncer.
Então, os sintomas são os que geralmente é para a maioria da neoplasia. Então, a obesidade é um fator de risco, tabagismo. No caso do câncer de estômago, alimento muito condimentado ou com defumado, isso tende a aumentar a chance do paciente ter. E ele aparece esporadicamente também, ou seja, tem paciente novo que aparece com a doença que não tem muito fator de risco, mas os principais são isso, tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, isso ajuda a desencadear. Então, no caso, prevenir, ter hábito saudável, fazer exercício, isso. Comer bem. Exercício, boa alimentação, não fumar. E tem alguma regra no que diz respeito à idade, por exemplo, doutor Jean? Tem algumas idades que começam a já ter tem mais risco, isso também é um fator? O tempo também é um fator de risco. Então, quanto mais idoso o paciente, maior a chance de ele desenvolver algum tipo de câncer. Então, assim, depois dos 50 anos, começa a aparecer mais comumente. No caso do estômago, entre 50 e 60 é o pico maior de incidência. Doutor Jean, agora, no caso do tratamento, como é que é feito o tratamento? É rápido? É um tratamento tradicional do câncer, né? Com quimioterapia? O tratamento do tumor de estômago, então, ele é baseado em, a princípio, 2 pilares, né? Que é a cirurgia e a quimioterapia. Paciente que descobre, 90% dos pacientes vão à cirurgia e depois tratam com quimioterapia. Geralmente, os 2 pilares de tratamento da oncologia. Alguns fazem radioterapia também, que é um outro tipo de tratamento, mas no estômago, no geral é cirurgia, opera. Ô, doutor, passou rápido, né? Mas eu acho que as informações foram muito preciosas, né? Porque é sempre bom, né, gente, a gente conhecer mais, até porque se conhecer alguém que tem, enfim, né, formas de prevenção. A gente busca qualidade de vida aqui nesse quadro Ver Mais Saúde. Nós estamos, inclusive, sugerindo você a visitar o site doutoraltoff.com.br e no site você vai ter bastante informações bem legais, até da clínica. Doutor Jean Silvestre, muito obrigada mais uma vez e volte sempre. Obrigado. Tá bom? Agradeço.